Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de regulador de máquina injetora. E agora nós vamos falar ainda sobre um defeito relacionado à questão estética da peça, né? Que é pontos pretos espalhados pela peça ou estrias, né? Escuras, manchas escuras na peça. Esse primeiro detalhamento que você está vendo aqui, aparece um dálmata na peça, né? Vários pontinhos pretos na peça. Isso está relacionado algum tipo de contaminante presente por diferenças de granulometria, geralmente quando você tem um grão e muita presença de pó, o pó de plástico, né, do grão, por exemplo, pegar um pó de policarbonato, por exemplo, por ele ser muito mais leve do que, tem menos massa do que o grão, naturalmente ele vai fundir primeiro no canhão da máquina, e quando você chega lá no molde, na peça, né, injetada, você já tem essa distribuição de vários pontinhos pretos, o que dá uma questão estética indesejada na peça, né, que a peça fica com vários pontinhos ou manchas pretas. Pode ser por contaminante de diferentes granulometrias, como no caso da presença do grão e muita presença de pó. Nesse caso a gente coloca um recurso, né, para a gente remover esse pó, né, a gente coloca um acessório. E nesse caso, se você não tiver esse recurso, né, você fala com o seu fabricante, né, com o seu fornecedor, melhor dizendo, para ver se ele pode te entregar uma resina com a menor quantidade de pó possível. Outro detalhe, se você não tiver, né, um peletron, por exemplo, para fazer remoção do pó, né, perdão, você também tem que observar, se você não tiver, você conversa com o seu fornecedor. Agora, você também tem que observar que diferentes contaminantes, ou seja, resinas também diferentes, né, com pontos de fusão diferentes, podem gerar esses pontos pretos aí também na sua peça, tá? Então, geralmente, está associado com diferenças de granulometria e contaminantes externos aí, sendo da mesmo tipo de resina, no caso, um grão e um pó, ou resinas diferentes contaminadas, tá? No caso dessa outra estria, né, que você está vendo aqui embaixo, perdão, pretinha, né, prolongada nesse caso, você tem aí muito associado a uma velocidade de injeção extremamente elevada, exatamente próximo aonde? Ao ponto de injeção, tá? Então você, como ponto de injeção é um ponto de restrição de fluxo para uma melhor, né, ordenação na entrada da peça, enfim, a gente tem essa configuração aí presente, há uma restrição e quando você entra uma velocidade de injeção muito elevada, você aumenta a taxa de desalhamento, você aumenta o atrito, e aí, consequentemente, você pode ter essa mancha marrom ou escurecida, no caso, né, negro já, que já carbonizou. Então, esses pontos aí que a gente está falando de pontos pretos ou manchas escuras na peça, está associado à carbonização da resina, né, vira carvão mesmo, tá? Então, tem um efeito associado à degradação térmica do polímero. Vamos ao próximo. Nesse caso, tem uma imagem aí, ó, nesse próximo slide que eu falei, você tem aqui uma presença muito grande de pó, tá vendo? Outro detalhe é que essa área aqui, onde tem alimentação de máquina, geralmente o pessoal deixa aberto, então o risco de ter contaminantes aí externos aí caindo é muito grande. Então, o pó indesejado, que pode gerar aqueles pontos pretos espalhados pela peça, nós temos que remover, tá? Ou no caso, utilizar-se aí de um peletron, por exemplo, né? Que faz essa diferença aí, ele separa com ciclone, enfim, tem todas as operações também, mais coisas que acontecem lá nele, mas ele faz essa separação do pó do grão, tá bom? Não estou explicando muito agora, porque no foco não é explicar sobre o funcionamento dele, mas sim sobre o defeito em si, tá? Outro detalhe, a gente pode ter aqui, essa imagem ela é bem interessante, porque nessa imagem fica nítido que teve um acúmulo de material lá no bico, entre o bico e a bucha, e aí, às vezes o pessoal tem um péssimo hábito também de colocar papelão, né? Quando o bico é incompatível com a bucha, e aí coloca um papelão, esse papelão vai parar, também pode parar na câmara quente, queimar, degradar, virar esse carvãozinho e parar na peça. E aí, nesse caso, como a gente está vendo, um acúmulo de material que degradou, carbonizou mesmo, pode parar na tua peça tranquilamente, né? Então, atenção aos detalhes é importante aí também, tá? Existem alguns pontos que são pontos de acúmulos de material que gera contaminantes. Por exemplo, você está vendo aí, a gente às vezes faz uma troca do bico e se não tiver bem limpo, na hora que você está fazendo o acoplamento do bico, trocando um bico, ele não tiver bem limpinho e gerar alguma folga,
esse ponto onde encosta, né, o bico pode gerar uma folgazinha e ali gera um ponto de acúmulo de material. Então, caso não esteja bem limpo, esse ponto especificamente também pode gerar um ponto de acúmulo. O que eu quero te explicar é o seguinte: por onde a resina passa, você tem que analisar e observar se não tem pontos de acúmulo de material, contaminantes, tá? Justamente para evitar que esse tipo de problema aí aconteça dessa carbonização. Que carbonização pode estar associada também com esse tempo de residência, que o material fica lá sob a ação de calor e, consequentemente, ele sofre o processo degradativo, ou seja, queima, né? E depois vira carvãozinho, tá? Olha só que interessante essa imagem, uma rosca com material carbonizado. O material ficou tanto tempo lá dentro do canhão e aí carbonizou, né, em cima da rosca, né? Então, essa carbonização gera sólidos e esses sólidos eles podem tranquilamente entupir uma câmara quente, além de causar inconveniente estético de ficar espalhados pela peça. Então você está injetando, 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 purga, faz uma limpeza. Às vezes a purga com o PP, que é um material muito soft, muito macio, não é suficiente, né? E aí você, durante o processo, há um desprendimento dessas camadas aí e vai parar na tua peça. Isso aí é complicado, tá? Então tem que ser feita ou uma limpeza com agente de purga, um agente eficiente para purga, que tem uma capacidade aí, né, de limpar melhor a rosca e o canhão, ou você faz a remoção da rosca e faz uma limpeza mecânica, né? Quem já passou por isso, como eu, sabe que, né, que dá trabalho enfim, e é tempo de máquina parada, né? Tudo bem? Então, um ponto a se observar é o seguinte: quando você observar que esse ponto de queimado, como indica essas setas que estão aqui, né, umas setas bem pequenininhas, estão muito próximas ao ponto de injeção, ou seja, onde há a entrada do material, próximo ali no ponto de injeção, né, onde o material entra na cavidade, isso pode estar associado com um excesso de velocidade de injeção. Então, você reduz a velocidade de injeção na entrada, você depois faz uma velocidade escalonada e vai controlando esse fluxo de material no interior da cavidade, justamente para evitar que isso aí impacte negativamente logo na entrada, o material degrade e queime. Então, essa peça aqui de baixo aqui, né, vou mostrar aqui, essa peçazinha de baixo, você está vendo que ela é uma peça geralmente de parede fina, já tem uma peça muito parecida com isso. A base dela, a parede dela, né, era muito fina e era uma peça com grande área. Então eu tinha que injetar com grandes velocidades e aí logo na entrada ficava exatamente nesse formato, ficava queimado, né, com um círculo bem definido aí. Era um ponto de injeção, um molde com injeção direta, né? Então ficava com essa característica muito porque eu precisava utilizar a velocidade de injeção mais elevada. Então eu sugeri o ferramenteiro de alargar um pouco mais a base, né, dessa peça aí, para aumentar um pouco mais a parede, por dois motivos. Primeiro, para ela ter resistência mecânica, e segundo, para eu conseguir trabalhar com uma velocidade de injeção mais adequada e minha janela de processo ficar um pouco mais ajustada, para que no final a peça não chegasse queimando, tá? Não ficasse queimada. Esse é um efeito que muita gente conhece, muita gente se dá, né? Muita gente, na verdade, dá de encontro com ele, que é o efeito diesel, o efeito da carbonização da frente de fluxo. Esse efeito diesel, ele tem esse nome, diesel, né? Porque lembra muito o funcionamento de um motor a diesel, que são os motores a compressão. Então, o polímero está entrando, você está injetando, você está empurrando, o material, né, geralmente ele fica aqui, ó, ao final, né? Ao final da injeção, você não tem uma saída de gás bem feita, bem usinada ou bem localizada no molde. Um polímero está entrando, ele está pressionando o ar que está ali, o ar não tem para onde ir, esse ar vai girar em alta velocidade, em contato com o polímero, né? Nós vamos ter aí uma alta taxa de atrito, fazendo com que a frente de fluxo, aquela frente de enchimento, no finalzinho, queime e gere esse aspecto aí de queimado, tá? O ideal é você ter um ponto de injeção, né, ter um ponto de saída de gás, tá? Corretamente falando, ter um ponto de saída de gás ali bem projetado, no local certo, tá? Para que você consiga retirar todo o ar, o gás que fica ali aprisionado, justamente para que você não tenha esse defeito, esse problema, tá? Diminuindo a velocidade de injeção, se encontra uma falha, né? A peça sai falhada, mas não sai completa, né? E quando você aumenta a velocidade de injeção, você tem esse problema. Então, o ideal é trabalhar com ponto de injeção, né? Geralmente está associado com uma deficiência na saída de gás do molde. Tudo bem? Então, essas seriam as soluções aí diretas para a gente resolver, tá bom? Olha só como é que fica, tá vendo?
Olha o aspecto, né? Um aspecto feio, né? Esteticamente falando, a peça está queimada realmente. Então, colocando um ponto de injeção, perdão, um ponto de saída de gás, melhor dizendo, aí, né? No molde, no pontinho certinho, tá? Não me venham com etiquetas, tá? Não me venham com fitas, não me venham. O certo mesmo é parar e usinar. A gente sabe que no processo a gente não tem tempo, mas eu não recomendo você fazer esse tipo de operação que pode danificar o molde, tá? O certo mesmo é parar e usinar uma saída de gás, tá bom? Olha só como essa saída de gás está completamente suja, né? Esse é um ponto também interessante. Se, no caso, saídas de gases que não estão limpas, também podem ocasionar, ou batidas, né? Você pode ter a saída de gás ali usinada, mas ela bateu, um fechamento do molde, alguma coisa que fizeram errado, bateu, e aí danificou, ou olha como está suja. Então, você pega lá um tinnerzinho, você limpa. Para quem tem dúvidas, de onde é que surge essa camadinha, isso vem do próprio material plástico, às vezes de alguns aditivos, e da própria resina, né? Libera monômeros residuais, isso é natural que esses monômeros se acumulem aí, né, e esses vapores se acumulem na superfície, tá? Então, olha só. Então, a esquerda tá limpo e a direita tá suja. Então, você vê visivelmente a diferença aí entre elas, tá? Então, percebeu que tem alguma mancha, alguma questão associada aí, como um efeito diesel, uma saída de gás deficiente, faz uma limpezazinha lá, tá? E verifica se o problema persiste, que na maioria dos casos é resolvido só mesmo com uma limpezazinha. Tudo bem? Esse defeito, muita gente não conhece, tá? Essa delaminação, ela ocorre, um defeito que ocorre geralmente associado a contaminantes. Você tem algum contaminante, você bota algum desmoldante no molde, pode acontecer até mesmo delaminação. Mas está mais associado quando eu tenho resinas que são incompatíveis e o material acaba que repele, igual a água e o óleo, né? Eles não se misturam. E algumas resinas, elas são extremamente incompatíveis e esses contaminantes fazem com que a peça descame, né? Haja uma delaminação, descamamento dessa peça e a peça ela fica em camadas, tá? Então a gente chama de delaminação. Então o objetivo é a gente verificar, principalmente, se não há contaminantes aí entre as minhas resinas, tá certo? Olha só o efeito da delaminação, né? Até mesmo contaminação, como eu falei para você, com lubrificante, o desmoldante pode acontecer, ocasionar isso aí. Então tem essa mancha, esteticamente tem alguma coisa estranha com a peça, mas quando você quebra a peça, você percebe que ela parte em pedaços, em camadas, né? Então ela vai descamando. Então a gente chama isso de delaminação e é um efeito muito associado à incompatibilidade de materiais associados à repulsão desses materiais, tá bom? Então é um efeito aí de tensão superficial do polímero, enfim. Isso aí dá muito, como dizem, pano para manga para a gente explicar, mas tem a ver com isso, tá bom? Vamos lá. Esse eu vou deixar para vocês, né? Para você que está assistindo essa aula, para me responder como é que forma uma rebarba. Olha, não é normal ter rebarba em peça. Muita gente acha que tem uma rebarbinha, eu vou tirar. Gente, não, por favor, não é normal. O certo é, ninguém projeta o molde, para ter uma rebarbinha aqui. Não, ninguém projeta molde para sair com rebarba, tá? O certo é não ter rebarba. Muita rebarba é prejuízo de matéria-prima, desperdício, enfim, tempo, você tem que fazer retrabalho de peças, enfim, você pode perder peça porque alguém fez um rebarbamento da peça errado, né? Então, a rebarba pode se dar ou excesso de velocidade de injeção, ou excesso de pressão de injeção, né? Ou excesso de carga, de dosagem, né? Ou você colocou aí o molde, você não fez aí uma altura de molde adequada, tá? E aí ocasionou esse tipo de problema. Ao final, eu vou estar disponibilizando para você um vídeo da altura de molde, tá bom? Para você dar uma olhada como é que é feita a altura de molde, tá bom? Um pouquinho na questão do olho. E aí, porque algumas máquinas tendem a fazer altura de molde especificamente de forma automática, né? Então, é bem mais tranquilo. Mas outras a gente tem que fazer no olho para dar um travamento adequado, né? Fazendo o olhômetro. Então, eu vou disponibilizar esse vídeo ao final para você conhecer aí na nossa aula, tá? Então, vamos lá. Essas rebarbas aí, elas estão associadas aí a esses problemas que eu falei. Ou você deixou o molde aberto, ou muita pressão de injeção, né? Ou muita velocidade de injeção, ou excesso de temperatura. Enfim, são fatores aí que podem estar associados, tá? Olha que inconveniente, tá vendo? Muito feio, né? Geralmente, pessoal,
peça grossa, para você entender. Peça assim com uma rebarba muito grossa e peça incompleta, geralmente está associada com o molde que ficou aberto, tá? Geralmente fica associado. Só um macete aí para você pensar, geralmente, tá? Então, dá uma analisada aí. Mas pode estar associado com todos esses fatores que eu falei anteriormente para você também. Tudo bem? Efeito casca de laranja. O efeito casca de laranja, ou efeito grooving também, que poucas pessoas conhecem por esse segundo nome, é um efeito superficial, é um defeito, né, superficial, que se forma numa camada da peça, muito associado com o movimento do polímero do interior durante o seu escoamento, interior da cavidade durante o seu escoamento. Está associado ou com temperatura muito baixa do fundido, ou temperatura do molde que está muito fria, né, para a resina que a gente está injetando, tá? Então, basicamente, o comportamento do fluxo do material acontece dessa maneira, e ele vai, devido a essa deformação aí da frente de fluxo, de enchimento, né, e vai se resfriando, a gente tem essa característica aí, e aí ele forma superficialmente ondulações, vai formando devido ao comportamento da resina na frente de enchimento. Essa frente de fluxo, ela vai tocando, né, a parte de cima da parede, né, embaixo, em cima, e aí vai formando essa característica indesejada que é efeito casca de laranja, que é uma peça que era para sair lisa, por exemplo, sai com esse defeito aí na frente, tá? Bolhas, vamos lá. Então, assim, como é que a gente resolve, né? Como é que a gente resolve esse problema? Aumenta a temperatura da superfície do molde ou aumenta a temperatura do fundido. Ou aumenta a tua velocidade de injeção, tá bom? Fica basicamente esses três aí. Bolhas. Olha, bolha, pessoal, peça que é transparente, geralmente a gente percebe mais a presença de bolhas, né? Bolha, ela, em algumas peças o cara até deixa, né? Um cabide, assim, deixa as bolhas, porque fica esteticamente bonitinho. Mas, em geral, a gente não quer que as bolhas estejam presentes, porque as bolhas são pontos de fragilidade ali, geram tensões ali, né? Que podem gerar pontos de fragilidade. Certamente, se você pegar uma peça com bolha, quando você quebrar, ela vai quebrar ali na fronteira dessa bolha, tá? Então, o que acontece? Ou passando pelo meio ou na fronteira da bolha. Então, bolha é ar aprisionado, tá? Ou é saída deficiente de gás do molde, ou é uso, né, de uma descompressão muito elevada, lembrando que descompressão é o recuo da rosca, ou você está fazendo uma dosagem acima daquele limite que eu apresentei dentro do curso para você, né? Aqueles limites ideais. Então, acima desses limites, você pode ter presença de ar. Então, esse ar que fica ali entre os grãos, ele acaba parando na peça e formando essas bolhas. Então, essas bolhas elas são indesejadas, tá? Detalhe, para resolver bolha, aumenta a contrapressão e tá trabalhando com um recalque também mais adequado, né? Você consegue já eliminar essa bolinha. Então, eu vou deixar essa aula para a próxima, a gente falar de peças incompletas, explicar as falhas, né, que surgem aí, e aí eu te espero na nossa próxima aula para explicar bem direitinho isso daí.